Tava rolando o feed do Reddit como quem não quer nada, lendo umas threads aleatórias, e de repente caiu uma postagem sobre choque cultural em namoro. Parei. Senti um negócio quente no peito, um peso conhecido que eu não lembrava de carregar há um tempo. Abri meu histórico, puxei umas anotações antigas, e a memória veio inteira, com cheiro, ruído, luz de fim de tarde e um frio na barriga que eu quase tinha esquecido como era. Parece exagero falar assim de um relacionamento, mas quem já amou em terra estrangeira sabe. Às vezes, a memória não volta como filme, volta como cidade. Tudo começou no Brasil, quando a empresa onde eu trabalhava, TI numa multinacional, fechou parceria com uma firma de Tóquio. Vieram uns engenheiros, gente muito precisa, muito profissional, e no meio deles estava a Yuki. Quieta, mas não tímida. Observadora daquele jeito que a pessoa te mede não para te julgar, mas para te entender. A primeira conversa que a gente teve foi sem graça. Coffee break, aquelas piadas internas de brasileiro que sempre tem um depois do almoço no final. Ela sorriu fechadinho, fez uma leve curva com os olhos e agradeceu o café como se eu tivesse feito um favor enorme. E eu não desisti. No dia seguinte, perguntei uma coisa simples do projeto, deixei a conversa escorregar para o lado do porquê que tal solução era elegante, e daí a gente foi caindo num papo que já não era mais de trabalho. Soube que ela curtia jazz, o que, nas palavras dela, não era o mais comum no círculo dela, e que às vezes ela ria de um jeito tão silencioso que parecia um segredo. Rir baixo é uma arte. Dela era natural. Os bares de jazz começaram como desculpa. Eu fingia que estava conhecendo lugares novos da cidade. Ela fingia que estava só acompanhando o estrangeiro local a não se perder. A primeira noite foi num bar meio escondido. Mesas redondas de madeira escura, um saxofonista que fechava os olhos no improviso e um garçom que falava, "Quer mais uma?" Só com queixo. Yuki escolheu um lugar de onde dava para ver o baterista. "O segredo está no baterista", ela disse, e ficou olhando o cara marcar o tempo com a cabeça discretamente. Eu notei uma aliança fina de prata na mão dela. Não era de noivado, era só joia. E pensei em como tudo nela era discretamente pensado, como se o mundo pudesse ficar mais estável se as coisas ficassem no lugar certo. 6 meses passaram do jeito que o bom passa, sem pedir licença. Ela foi embora com a serenidade de quem cumpre um ciclo e me deixou uma interrogação que não saía da nuca. E agora? A gente tentou dizer que deixava a vida decidir, mas no país das filas perfeitas nada acontece por acaso. Decidimos tentar. Eu arrumei um acordo para trabalhar remoto, venci a papelada que transforma qualquer paixão em burocracia e comprei a passagem só de ida. Nunca um recibo de e-mail teve tanto significado quanto aquele "Sua viagem foi confirmada". Cheguei em Narita num dia abafado de julho. Aquele suor que não escorre, só te abraça e não solta. Yuki estava lá, com a mesma serenidade, o mesmo sorriso contido, mas com um brilho no olho que eu li como ansiedade. Ela segurava uma garrafinha de água para mim, como quem oferece o mínimo essencial. E eu estava em pânico. Pela primeira vez não era turismo, era vida. A cidade me recebeu com excesso de clareza. Trens que chegam no minuto, placas que eu decifrava por cor em vez de por letra, máquinas que vendem tudo e se calam feito mordomo. O metrô parecia uma coreografia que eu tinha que aprender andando. Yuki ia um passo à frente, não por superioridade, mas porque era o jeito dela de abrir caminho. No meu ouvido, a língua virava uma barreira física. Cada frase era uma esquina fechada. Eu estudava japonês havia meses, mas é diferente pedir ramen com um aplicativo e entender o que o senhor do balcão está falando com a testa. Nosso apartamento era tão pequeno que ganhava afeto por sobrevivência. A cozinha era um corredor, a sala, uma promessa. O quarto, uma pausa curta. A janela dava para um teto de telha cinza e uma antena que apontava para o nada. Eu me apaixonei por uma chaleira que apitava. Tínhamos um objeto que nos anunciava alguma coisa. Nos primeiros meses foi a tal lua de mel que todo mundo fala. A cidade era um parque de brinquedos que funciona. Yuki me levou a izakayas escondidos, onde o dono me media com curiosidade e me dava um copo menor, talvez para eu não parecer um gigante deselegante. Levei bronca por querer encher meu copo sozinho. Aprendi que tem coisa que é ritual, não é só sede. Fui a templos no meio de avenidas, subi escadas que me deixaram sem fôlego e pisei em tatames com um cuidado que parecia oração. Ela me ensinou a etiqueta do onsen com a paciência de quem já viu o estrangeiro errar tudo, e eu tentei não ser esse cara, pelo menos não naquele dia. A rotina veio mansa e depois cobrou pedágio. O trabalho remoto me exigia manhãs absurdamente cedo.
e reuniões em que eu fingia que o fuso era só matemática. Yuki saía pontual, voltava com o corpo cansado e a cabeça acesa. Eu esperava por ela mais do que devia. Ela me sustentava sem querer. Ninguém falou independência, mas a palavra estava sempre ali, deitada entre o sofá e a mesa de centro. Foi quando as diferenças começaram a aparecer com aquela educação cruel que as diferenças têm. A Yuki era mestre de tatemai. Eu, de Rony. Ela enfileirava o que dizia, eu derramava. Se algo a incomodava, ela se calava. O silêncio dela não era vazio, era tijolo. Eu tentava cavar com palavras e ela me olhava com aquela tristeza paciente de quem vê alguém usando a ferramenta errada. Teve uma noite em que eu comecei a falar alto. Nem era grito, era a urgência da minha língua nativa querendo resolver. E ela fechou o rosto de um jeito que eu não tinha visto ainda. Não era medo, era ofensa. Não precisa levantar a voz comigo, ela disse, no português perfeito que usava quando queria me marcar uma linha. Eu pedi desculpa, pedi desculpa, pedi desculpa. Às vezes, a gente acha que pedir desculpa é uma chave mestra. Aquele dia descobri que não é. Conheci os pais dela depois de 3 meses, com um treinamento prévio que parecia curso corporativo. Curvar, presentear, calar. Yuki me orientou com uma doçura firme. Não precisa mostrar que você sabe, basta mostrar que você respeita. Comprei um doce tradicional numa caixinha bonita, decorei 2 frases que não ofendessem ninguém e vesti uma camisa que não gritasse Brasil. A casa tinha o cheiro do tempo passando certo. O pai me observou com a dignidade de quem mediu muitos invernos. A mãe serviu chá como quem oferece algo que vem de antes dela. Falamos de trabalho, de clima, de comida. Quando toquei no assunto da música, citei um pianista de jazz japonês que Yuki amava. E vi no rosto do pai uma mínima surpresa boa. Foi só isso, 1 milímetro. Na saída, a mãe me deu um saquinho com doces para levar. Sutil, mas constante. A conversa não falava de casamento, mas o silêncio organizava o tema na mesa. No fim de semana seguinte, Yuki ficou com a família. Eu fiquei com a cidade. Descobri um bar num beco iluminado por lanternas, desses que tem 4 bancos e uma história para cada garrafa. O dono falava um inglês tímido e eu falava um japonês que pedia desculpa antes do verbo. Viramos conhecidos. Ele me mostrava uma cerveja diferente e me dizia o nome, e eu repetia do meu jeito. Era o contato social que eu tinha além da Yuki. Um homem gentil que me ensinava-se a dizer maçã e amargor, como se eu estivesse aprendendo 2 maneiras de estar no mundo. Tentei a escola de idiomas do bairro. As lições pareciam exercícios físicos, repetição, respiração, alongamento do som. Fiquei feliz o dia em que consegui pedir informação no metrô e entender a resposta inteira, sem mímica. Pequenas vitórias sustentam dias inteiros. Mas quando a noite caía e eu deitava num colchão que rangia em japonês, vinha um peso no peito que não era só solidão. Era o atraso na linguagem do afeto. Eu sabia dizer bom dia, obrigado, desculpa. Faltava nome para um medo maior. E se eu nunca couber, não no país, mas no silêncio dela? Os conflitos, quando vinham invisíveis, como correnteza de rio calmo. Eu falava que estava tudo bem, ela dizia que também. Passavam-se horas e eu sentia que a gente estava caminhando lado a lado com as mãos no bolso, sem coragem de procurar a mão do outro. Às vezes, eu forçava um assunto. Aquilo te incomodou? E ela respondia, não. E o não tinha um peso que eu só entendia no dia seguinte, quando a casa parecia mais limpa do que devia, e o olhar dela, cuidadoso, como se qualquer palavra minha pudesse derrubar uma prateleira. Descobri que o amor pode ser uma casa de chá, bonita, rigorosa, precisa, e ainda assim, às vezes, fria. Mesmo com isso, havia momentos de doçura que me seguravam. Teve uma noite de chuva em que a luz faltou por meia hora e a gente ficou sentado no tatame, com uma vela entre nós 2, falando baixinho sobre nada. Ela contou de quando era criança e o pai a levava para ver os plátanos vermelhos. Eu contei do meu avô jogando dominó na calçada. Foi um dos momentos mais íntimos que tivemos e não tinha nada de grandioso. Só 2 infâncias se encostando. Teve outra noite em que ela voltou do trabalho exausta e eu já tinha deixado o jantar pronto. Nada demais, um curry que eu aprendi num vídeo. E quando ela provou, fechou os olhos e fez um que eu guardei como quem guarda um bilhete. Mas as diferenças não se curvam a momentos bonitos para sempre. Conheci o jeito como a pressão social trabalha por omissão. A família perguntava menos do que eu esperava e significava mais do que eu conseguia responder. Alguns amigos dela nos tratavam com carinho, outros como quem observa uma experiência. Eu mesmo virei experimento de mim.
Tentava ser menos ruidoso, menos largo, menos urgente. Não por vergonha, por amor. Só que tem hora que a gente diminui tanto que começa a duvidar da própria voz. Eu sentia falta de falar alto sem que isso fosse falta de educação, de rir grande sem pedir desculpa com o olhar, e odiava sentir falta porque parecia uma traição. Nos últimos meses, o cansaço fez morada. Yuki dormia mais cedo. Eu ficava no sofá vendo vídeos de gente andando por cidades. Me peguei assistindo a um vlogger andando por ruas da minha própria cidade no Brasil e chorando devagar, abafado, com vergonha de mim mesmo. Tentei esconder dela. Ela percebeu. "Você sente falta de casa?" Ela disse, sem pergunta. Eu concordei, e o silêncio que veio depois não foi briga. Foi reconhecimento. A gente se abraçou de um jeito quieto, sem saber se estava prometendo alguma coisa. Houve uma conversa finalmente. Não foi o fim, mas foi a porta abrindo para ele. Ela me disse que se sentia ponte o tempo inteiro, entre mim e a língua, entre mim e a família, entre mim e as regras do país, e que estar sempre em cima do rio cansa. Eu disse que me sentia na margem errada, esperando a balsa que às vezes não vem. Falamos de amor, sim. Falamos olhando nos olhos, como quando a gente descobre que tem que tratar o amor como adulto. Não houve acusação. Houve dois cansaços se respeitando. Quando decidimos terminar, foi um suspiro longo, não um estrondo. A última semana juntos foi educada e doce, um inventário de pequenos hábitos. Fizemos um jantar que tinha nossos acertos. Jazz baixinho na cozinha, uma cerveja que o dono do bar me ensinara a pedir certo, e o Curry repetiu a gentileza da outra noite. A luz dessa despedida ficou meio amarela na minha memória, como aquelas fotos antigas que a gente encontra numa gaveta. No aeroporto, Yuki segurou minha mão com firmeza e disse "Arigatou", como se fosse desculpa e gratidão ao mesmo tempo. Eu disse "Obrigado", como quem se curva por dentro. Voltei para o Brasil um pouco torto. Os primeiros dias eu vivi como quem tropeça na própria casa. A cidade parecia barulhenta e íntima demais. As pessoas me abraçavam e eu não sabia se estava pronto para tantas mãos. O metrô daqui me soava uma bagunça carinhosa, e o silêncio que eu estranhava lá me fez falta aqui. É curioso, a gente acha que desaprende, mas o corpo guarda os dois idiomas. Passei a falar mais baixo sem perceber, passei a dobrar roupa com mais capricho, passei a agradecer olhando nos olhos de um jeito simples. O Japão ficou em mim como um feixe de hábitos, mas também como um jeito novo de respeitar o mundo. Demorei um tempo para entender que não tinha sido fracasso. A gente se ama do tamanho que consegue, no tempo que dá. Nem todo amor precisa virar casa própria. Tem amor que é viagem. Você compra a passagem, acha que está indo ver uma pessoa, e quando volta percebe que viu um pedaço de você que não conhecia. Eu vi a parte de mim que precisa aprender a calar sem desaparecer, e a parte de mim que precisa falar sem ferir. Vi como a educação pode ser uma armadura, e como a espontaneidade pode ser faca e flor ao mesmo tempo. Ainda hoje, quando escuto jazz ao vivo, eu olho para o baterista primeiro. O segredo está nele, a Yuki tinha razão. Às vezes, no final do solo, eu sinto aquela vontade automática de virar para o lado e comentar baixinho. Não tem ninguém ali, mas eu comento mesmo assim, só para não perder a mania. De vez em quando, eu escrevo uma mensagem que não envio. Começo com "Espero que você esteja bem" e paro. O sentimento não é saudade de voltar, é gratidão de ter sido. A vida não me deve segunda temporada para provar nada. O que foi, já me ensinou mais do que eu supunha que precisava. Se alguém me pergunta se vale a pena entrar num relacionamento intercultural desse jeito, eu digo que sim, mas com os olhos abertos. Aprenda a língua não só para pedir comida, mas para entender quando o silêncio está dizendo "me respeita". Lembre que você não está namorando só a pessoa, está namorando o conjunto de coisas que formaram quem ela é. Prepare o coração para doer e crescer nas mesmas medidas. E se for preciso ir embora um dia, tente ir com o mesmo cuidado com que você chegou. Amor também é maneira. Às vezes eu imagino a Yuki atravessando uma rua estreita, sacola de mercado na mão, parando num cruzamento onde a luz é sempre muito branca. Penso nela escolhendo um doce tradicional para levar para os pais. Penso nela levantando a cabeça no meio de uma música, porque o baterista mudou o tempo. E eu aqui, do outro lado do mundo, guardo essa imagem como quem protege uma vela do vento. Não por romantizar, não por idealizar, mas por reconhecer que a vida fica maior quando a gente aceita que ela também é feita de coisas que a gente não domina. Foi incrível? Foi? Foi romântico? Em momentos que nem filme tentaria. Foi difícil? Foi pra caralho. E eu saí mais inteiro, apesar da peça que ficou lá. Hoje, quando fecho o Reddit depois de cair numa thread qualquer, não sinto mais aquela fisgada de antes.
Sinto um assentamento, como se a memória tivesse, finalmente, encontrado a prateleira dela. A história não diminuiu. Só parou de pedir atenção o tempo todo. Se eu pudesse resumir tudo num gesto, seria aquele meio sorriso dela no primeiro coffee break, agradecendo um café como quem diz, vamos com calma. Eu não sabia, mas era um convite para aprender a andar num ritmo novo. Aceitei. E, mesmo já tendo voltado, de certa forma eu continuo aceitando, todo dia, quando escolho falar mais simples, ouvir mais longo e curvar o corpo, de leve, diante do que eu não entendo. A vida é maior quando a gente faz isso. E, no fundo, é só isso que dá para pedir de uma boa história, que ela deixe a gente maior.